Gravando, então. Então, boa noite a quem ainda não dei boa noite. Nós estamos começando agora o programa Café com Vida Diária, que é um programa que nós estamos já há alguns meses fazendo. Estamos estudando o livro de Mateus, já estudamos Mateus 1, 2, estamos já no capítulo 23. No nosso último programa, nós meditamos nos 3 primeiros versículos, né? Versículo 1, versículo 2, versículo 3. E hoje nós vamos meditar do versículo 4 em diante. Mas importa que a gente dê uma recapitulada, porque o 4 tem toda conexão com o que está logo acima, né? Então, vamos lá? A Bíblia diz o seguinte: então Jesus disse à multidão e aos discípulos, e eu não vou enfatizar, veja o programa anterior, que está lá no canal do YouTube, da pastora Sara Rebouças, oficial, e você vai ver essa diferença de forma bem, bem detalhada. Eu me detive, eu falei, mas resumindo, multidão é aquele que vai a Jesus só para aquilo que ele pode fazer, e discípulo é aquele que vai a Jesus para aquilo que ele é, pela essência, né? E eu disse que nós precisamos ser discípulos, e mais do que isso, a meta do discípulo é transformar multidão em discípulos, pessoas que sejam apaixonadas por Jesus. E logo em seguida você vai ver Jesus fazendo uma denúncia. Ele vai chamar os mestres da lei e os fariseus, e ele diz: os mestres da lei e os fariseus sentam na cadeira de Moisés, obedeçam e façam o que eles dizem, ou seja, o que eles dizem é bom, mas cuidado, porque eles não fazem aquilo que eles falam, né? Cuidado, porque eles não praticam o que pregam, né? Eles são hipócritas, eles não estão vivendo aquilo que eles estão pregando. A sua pregação não está alinhado com a sua vida. E eu disse no último programa, na sexta-feira, que a mais linda e poderosa pregação foi pregada no alto do madeiro sem esboço, né? Por Jesus. Jesus foi o maior pregador de todos os tempos. E a pregação falava de arrependimento, falava de amor, falava de graça, falava de misericórdia. Era uma pregação tão vasta, tão rica, sem palavras, né? E é essa mais linda pregação. A mais linda pregação não é uma pregação que seja homilética, que precisa de exegese, mas a mais linda pregação é a nossa vida. Nós falamos sobre isso de forma bem profunda no último programa. Vamos retomar daí. Aí ele disse assim: eles atam fardos pesados e colocam sobre o ombro dos homens, mas eles mesmos não estão dispostos a levantar só um dedo para movê-los. São pessoas extremamente legalistas com o evangelho, estão sempre dispostas a punir, né, a falar: você precisa viver assim, você precisa ser santo, né, está sempre julgando o outro, mas não consegue olhar para dentro de si mesmo. Né? A Bíblia diz: examine, pois, o homem a si mesmo. Importa que aquele que ensina, ensine primeiro a si mesmo. Importa que aquele que prega, pregue primeiro para si mesmo. Importa que aquele que discipula, discipule primeiro a si mesmo. Importa que a gente comece e a gente seja a geração que prega para si mesmo, que olha para dentro de si mesmo, que vigia o seu próprio jeito de ser. Nós estamos muito prontos e somos uma geração que muitas vezes queremos medir a espiritualidade do outro, queremos julgar se o outro é suficientemente santo, espiritual, mas nós não conseguimos olhar para dentro de nós mesmos e analisar: será que eu estou vivendo um evangelho, né, santo o suficiente? Será que eu estou vivendo a plenitude do evangelho? Nós precisamos ter esse critério. Aquele que ensina, se não ensina primeiro a si mesmo, não pode ensinar. Aquele que prega, se não prega primeiro a si mesmo, não pode pregar. Aquele que está vivendo a palavra, ele precisa viver primeiro para si. Não adianta eu ensinar a palavra se eu não pratico a palavra. Primeiro eu pratico, depois eu ensino. Primeiro eu vivo. Eu não posso querer entregar uma verdade que não é verdade primeiro para mim. A verdade do Senhor Jesus tem que ser primeiro verdade para mim, para depois ser verdade para o outro. Né? Nós precisamos viver isso. O Senhor diz: por que me chamam Senhor, Senhor, se não fazem aquilo que eu mando?
Não é se vocês não falam o que eu falo, é façam aquilo que eu mando. Nós precisamos fazer, e eu disse isso em Gálatas 2:20, como o apóstolo Paulo, sede meus imitadores, pode olhar para mim, porque eu estou fazendo aquilo que Cristo faria. Nós precisamos carregar esse evangelho, o evangelho da verdade, o evangelho do negar, o evangelho do morrer para si mesmo, o evangelho de viver a verdade da palavra de Deus na íntegra. Nós precisamos ser a carta viva de Deus, que Deus escreve aos homens. A Bíblia diz que vocês são a carta que eu escrevo, de recomendação. As pessoas têm que olhar para nós e conhecer Jesus pela nossa vida. Algumas pessoas jamais lerão a Bíblia, mas elas não poderão deixar de ler a Bíblia em você. Você precisa ser a Bíblia que vai andar pela cidade, porque a sua vida vai pregar a palavra. Vocês estão entendendo? Aonde você for, alguém vai ler a Bíblia. Homens jamais abrirão a palavra, jamais lerão. Talvez abrirão para ler Gálatas, alguns homens jamais lerão os evangelhos, mas eu olhar para você, eles verão a palavra estampada, porque você vive a palavra na íntegra. Alguém está entendendo que eu estou ministrando essa noite? As pessoas precisam ver em nós a palavra revelada, a palavra revelada. Algumas pessoas jamais lerão sobre amor na Bíblia, talvez, mas eles conhecerão o amor por seu intermédio, por meu intermédio. Algumas pessoas jamais lerão na Bíblia sobre entrega e renúncia e santidade, mas eles olharão para a minha vida e eles verão. O Senhor Jesus diz, olha, vocês são a carta, vocês são carta de recomendação, vocês vão na frente e por causa da palavra que vocês carregam, as pessoas serão salvas, muitos serão alcançados pela palavra que você carrega. Eu quero ser isso, eu quero ser assim. Eu quero pregar sem palavras. Nós precisamos dizer, Jesus, me ajuda a pregar sem palavras. Me ajuda a pregar sem palavras. E ele vai dizer acerca deles, tudo que fazem é para ser vistos pelos homens. Quando eles pregam é para ser visto pelos homens. Quando eles falam é para ser visto pelos homens. Quando eles vão à igreja é para ser vistas pelos homens. Eu quero te dizer que o teu caráter cristão se manifesta quando ninguém está te vendo. Eu quero te dizer que você é aquilo que você faz quando ninguém está te vendo. Você é aquilo que você pensa quando ninguém está vendo. Você é aquilo que você fala quando ninguém está vendo. Nós não somos aquilo que somos quando estamos no altar com o microfone agarrado na gente. Nós não somos aquilo que revelamos quando estamos no templo, reunidos de muitos olhos. Eu revelo caráter quando ninguém está me vendo. Caráter é aquilo que eu faço quando ninguém está me ouvindo, caráter de Cristo. E a Bíblia diz que Deus quer nos dar uma nova natureza, um novo jeito de pensar, um novo jeito de viver. Você precisa dizer, não mais vivo eu, mas é Cristo que vive em mim. Isso de todas as formas, não mais penso eu, mas é Cristo que pensa em mim. A Bíblia diz que Deus ele quer nos dar uma nova mente, um novo jeito de pensar. Romanos capítulo 12. Renovai-vos, pois, para que vocês possam experimentar, por meio dessa renovação de mente, a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Mas para isso ele diz, rogo-vos, pois, irmãos. Ele está dizendo, eu imploro-vos, irmãos. Rogo-vos, eu suplico, irmãos, que vos apresenteis, que vos entregueis a Jesus como um sacrifício vivo. E sacrifício é isso, é eu negar a mim mesmo e dizer, manifeste-se em mim, Jesus. Manifeste-se em mim, que o meu jeito de pensar seja o mesmo de Jesus. Não mais vivo eu, mas não mais falo eu, mas o que falo, falo por Jesus. Não mais sinto, mas o que sinto, sinto da parte de Jesus. Evangelho é a morte do eu.
Evangelho é a morte do eu. E ele vai dizer, olha, eles fazem filactérios bem largos, põem longos enfeites em suas vestes, armam os lugares de honra nos banquetes, os assentos mais importantes nas sinagogas, as saudações nas praças, e que as pessoas os chamem de Rabi. Rabi significa mestre. As pessoas consideram essas pessoas mestres, porque eles vivem dando uma de serem aqueles que ensinam. Jesus está falando, eles falam a coisa certa, eles estão falando na cadeira de Moisés, mas eles fazem isso só para ser vistos. É aparência, aquilo que eles manifestam não é de verdade, porque eles não vivem o evangelho da verdade, porque eles não estão pregando, o que eles pregam não é coerente com aquilo que eles vivem. Contudo, vocês não devem ser chamados de rabi, porque um só é mestre de vocês e todos vocês são irmãos. A ninguém na terra chamem pai, porque você só tem um pai, aquele que está nos céus. Tampouco vocês devem ser chamados guia, porque você só tem um guia, o Cristo. O maior entre vocês deverá ser servo, pois todo aquele que se exaltar será humilhado, e todo aquele que se humilhar será exaltado. Por isso, precisamos ter o coração de João, que dizia: importa que ele cresça e que eu diminua, importa que ele apareça, que eu diminua, importa que Jesus cresça em mim. Mas quantas vezes o que cresce em nós é o nosso sentimento, são os nossos achismos, mas eu não quero, pastora. Ei, o eu morreu. Pastora, mas eu não penso assim, você não pensa mais, você morreu. Pastora, mas eu não desejo desta forma, você não tem que desejar, você morreu. Nós morremos na cruz do Calvário, e a vida que agora levamos, a levamos em Cristo Jesus. E ele continua, ai de vocês, mestre da lei, fariseus, hipócritas, vocês fecham o reino dos céus diante dos homens, vocês mesmos não entram, nem deixam entrar os que estão prestes a entrar. Sabe por quê? Porque eles estão pregando, mas não estão vivendo. E quantas pessoas estão deixando de se converter por isso? Quantas pessoas não se convertem porque elas dizem, para ser crente igual fulano, para ser crente assim, ele diz que é crente, mas ele não vive. Diz que é crente, mas vive defamando os outros, caluniando os outros, falando mal dos outros, compra e não paga. Ser crente assim, eu não quero ser crente assim. Ensina, fala, conhece a palavra, mas não ama, ele não ama, vive julgando os outros, vive carrancudo, não é amoroso. Nós precisamos ter cuidado, porque não apenas quem faz isso não vai ao céu, mas muitas vezes atrapalha muitas pessoas de entrarem no reino dos céus. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus hipócritas, vocês percorrem terra e mar para fazer um convertido, e quando conseguem o tornam 2 vezes mais merecedor do inferno do que vocês. Ai de vocês, guias cegos, vocês dizem, se alguém jurar pelo templo, isso nada significa, mas se alguém jurar pelo ouro do templo, está obrigado a esse juramento. Cegos insensatos, que é mais importante, o ouro ou o templo que santifica o ouro? Vocês também dizem, se alguém jurar pelo altar, isso nada significa, mas se alguém jurar pela oferta que está sobre ele, está obrigado por esse juramento. Cegos, que é mais importante, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Portanto, aquele que jurar pelo altar, jura por ele e por tudo que está sobre ele. E o que jurar pelo templo, jura por ele e por aquele que nele habita. E aquele que jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquilo que nele está sentado. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus hipócritas, pois vocês dão dízimo de hortelã, do endro, do cominho, mas têm negligenciado preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia, a fidelidade. Perceba, eles eram dizimistas e Jesus não está condenando isso, mas ele está dizendo que tem coisa mais importante. Vocês estão esquecendo de ser justos, vocês estão esquecendo de ser misericordiosos, vocês estão esquecendo a fidelidade.
Vocês não são fiéis à palavra que vocês pregam. Vocês estão pregando, mas vocês não são fiéis a isso. Vocês não são fiéis àquilo que vocês estão dizendo na cadeira de Moisés. Vocês não têm misericórdia. Vocês não são justos. O Senhor Jesus está dizendo, vocês não estão praticando aquilo que vocês estão falando. Vocês não praticam. Vocês devem praticar estas coisas sem negligenciar aquelas. Guias cegos. Vocês com um mosquito, mas engolem um camelo. Percebam. Vocês estão preocupados com o mosquito. E o mosquito é pequenininho. Mas vocês deixam passar um camelo. Sabe o que ele está dizendo? Vocês não dão conta de perceber que o evangelho de vocês é raso. O evangelho de vocês é superficial, vocês ficam preocupados com mosquitinhos, mas não são capazes de perceber que vocês estão engolindo todos os dias camelos e camelos e camelos e camelos, porque vocês não estão vigiando a vida de vocês. Ai de vocês, mestre da lei, fariseus hipócritas, pois vocês limpam o exterior do copo e do prato, mas no interior vocês estão cheios de ganância e cobiça. Veja o que ele está dizendo, vocês estão limpando por fora, porque por fora está todo mundo vendo, mas eu quero que vocês se limpem por dentro. A transformação é de dentro para fora, a mudança é de dentro para fora e não de fora para dentro. Dentro de vocês tem ganância, tem desejo de crescer, tem cobiça, tem desejos que precisam morrer. Vocês estão muito limpos por fora. Ei, olhem para dentro de vocês e tratem aquilo que está dentro de vocês, tratem o caráter de vocês, tratem a natureza de vocês. Ai de vocês, hipócritas e fariseus, que estão mais preocupados em mostrar aos homens uma falsa espiritualidade, mostrar que está tudo bem, mas na prática não está. Você precisa mudar, você não pode só limpar o copo por fora, limpa o copo por dentro. E nessa noite, ou nessa manhã, não sei que hora que você está me ouvindo, eu quero te pedir, limpa por dentro. É de dentro para fora. O que Jesus precisa limpar? Quem sabe uma ira que está tomando você, uma raiz de amargura. Quem sabe uma tristeza que não te deixa. Quem sabe uma apatia espiritual. Você não tem conseguido orar, ler a Bíblia, buscar o Senhor, se entregar ao ministério, a um propósito. Eu não sei o que está tomando você por dentro, mas a Bíblia é clara, não limpe o copo por fora, limpe o copo por dentro. Que adianta limpar só por fora se você não dá conta daquilo que está dentro. Você precisa olhar para dentro de você, não busque viver só de aparências. Não viva de aparência, mas viva o evangelho de verdade. Fariseu cego, limpe primeiro o interior do copo, limpe primeiro o interior do prato, para que o exterior também fique limpo. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus hipócritas, pois vocês são como sepulcros caiados. Vocês são bonitos por fora, mas por dentro estão cheios de ossos, de todo tipo de imundícia. Meu Deus, que denúncia! É bonito o discurso, é bonito por fora, mas dentro de vocês, e a Bíblia diz, é o som do coração. O Senhor me conhece, Salmo 139, e quem poderá se esconder do Senhor? Se subires ao céu, eu te encontro lá, mas se desceres no secreto, na alva, ainda lá eu te vejo. Ainda que digas a escuridão me cobre, ainda assim a escuridão será como a luz do dia. A palavra nem chegou na boca e eu já sei o que vais dizer. Eu vejo o teu assentar e eu vejo o teu levantar. E de longe eu escuto os teus pensamentos. Mas a Bíblia também vai falar de Davi, um homem que pecava e pecou de forma abrupta.
pecou, adulterando, assassinando, matando, enganando, manipulando. Mas em um momento ele para e ele diz: ó Senhor, por favor, não retires de mim o teu espírito. Não retires de mim o teu espírito. Ele não está preocupado com o exterior, ele não está dizendo não retire de mim o trono, porque o trono era aquilo que estava do lado de fora. Ele não estava preocupado, não retire de mim o meu trono, não retire de mim o meu governo, não retire de mim os aplausos, não retire de mim as honras. O que ele está preocupado é com o espírito. Ele olha para dentro dele, ele diz: não retires de mim o teu espírito. Torna a dar alegria da minha salvação. Sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me por um caminho eterno. Sabe qual foi a diferença entre Saul e Davi? Porque Saul pecou, Davi pecou. Saul perdeu o trono, Davi não. Qual a diferença, pastora? Qual a diferença? A diferença é que Saul brigou pelo trono. Você não vai ver ele dizendo: não retire de mim o espírito, a unção derramada. Ele vai dizer, ele vai lutar pelo trono, ele vai lutar pelo poder. Já Davi não. Davi não está preocupado com o que está externo. Davi não está preocupado com o título. Davi não está preocupado com o cargo. Davi não está preocupado com a aparência. Davi não está preocupado com honra. Davi não está preocupado com glória. A oração dele é uma só: não retires de dentro de mim, do meu interior, o teu espírito. Não retires o teu espírito. O que adianta ter título e não ter espírito? O que adianta ter honras e não ter o espírito? O que adianta ter fama e não ter o espírito? O que adianta ter aparência e não ter o espírito? O que adianta ter o trono e não ter o espírito? Não retires de mim a manifestação do teu espírito. Dá-me outra vez a alegria de ser salvo. Dá-me alegria de estar na tua casa, dá-me alegria de ler a tua palavra, dá-me alegria de ficar a noite inteira contigo, dá-me alegria de jejuar, dá-me alegria de orar, dá-me alegria de viver o evangelho de verdade, dá-me alegria. Dá-me alegria de ser de verdade. Não retires de mim o teu espírito. Não faças isso. Dá-me outra vez a alegria da tua salvação. Ou seja, me muda de dentro para fora. Sonda-me, ó Deus. Olha para dentro de mim, sonda-me, examina-me, prescruta-me. Faça um raio-x da minha alma, do meu espírito. E perceba se em mim, se dentro de mim, há algum caminho mau. Me guia por um caminho eterno. Limpa-me. Limpa-me por dentro. Santifica-me por dentro. Muda-me por dentro. Transforma-me por dentro. Não me deixa ser uma mentira, uma fraude. O que me adianta ser o Davi? O que me adianta ter os títulos? O que me adianta as pessoas aplaudirem o fato de ter derrubado Golias? O que me adianta viver de glórias passadas? Se hoje eu não estou vivendo isso, não. Torna a dar-me o que eu perdi.
E essa deve ser a tua oração essa madrugada, essa noite, essa manhã, não sei que hora que você está me ouvindo. Torna a dar-me o que eu perdi. Me devolva o que eu perdi. Me faça viver o que eu perdi. Ah! Quando vamos ver as cartas à igreja de Apocalipse, nós vamos ver Jesus, palavra de Deus, ao anjo, à igreja de Éfeso. Ele vai dizer: olha, eu tenho visto que tens trabalhado, tu evitas o nicolitas, tu não suportas o mal. Mas eu tenho uma coisa contra ti, igreja de Éfeso. É que tu não me amas mais como tu me amavas. Tu perdeste o primeiro amor. Tu perdeste a paixão. Tu perdeste aquela busca. Tu perdeste a graça. Tu perdeste a virtude. Tu perdeste o nível da entrega. Eu tenho contra ti, pois arrepende-te. Veja onde você caiu e volta a me amar como você me amava. Volta a me buscar como você me buscava. Volta a me procurar como você me procurava. Volta a correr para mim como você corria. Davi, dizendo: Senhor, torna a dar-me aquilo que eu perdi. Me limpa por dentro. E se eu perder o trono, eu perdi. E se eu perder o governo, eu perdi. E se eu perder a posição, eu perdi. E se eu perder os aplausos, eu perdi. Eu posso viver sem trono, eu posso viver sem aplausos, eu posso viver sem isso, eu posso viver sem glória, eu posso viver sem fama, mas eu não posso viver sem a tua presença. O pedido era um só. O espírito, não. Eu posso perder tudo. O espírito, não. O espírito, não. Assim são vocês. Por fora, vocês parecem injustos ao povo, mas por dentro, vocês estão cheios de hipocrisia e iniquidade. Sabe o que é iniquidade? A pessoa que tem equidade é justa, iniquidade é vocês são injustos. Hipocrisia, você não condiz, você não é de verdade. O seu interior não combina com o exterior. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus hipócritas, pois edificam os túmulos dos profetas e adornam os monumentos dos justos e dizem: se tivéssemos vivido no tempo dos nossos antepassados, não teríamos tomado parte com eles no derramamento do sangue dos profetas. Assim testemunham contra vocês mesmos, que são descendentes dos que assassinaram os profetas. Completem, pois, o que os seus antepassados começaram. Ou seja, parem de falar mal de quem veio dos profetas, sejam profetas verdadeiros. Completem aquilo que alguém deixou, continue o legado. Continue o legado de quem morreu pela verdade. Continue o legado de quem foi de verdade. Continue o legado de quem morreu por ser de verdade. Serpentes, raça de víboras, como que vocês vão escapar da condenação do inferno? Por isso estou enviando-lhes profetas, sábios, mestres da lei. A uns vocês matarão e crucificarão. Perceba que eles fizeram exatamente isso, todos os discípulos foram mártires. A outros açoitarão nas suas sinagogas e perseguirão de cidade em cidade. Assim recairá sobre vocês todo o sangue justo,
derramado na terra, desde o sangue justo de Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem vocês assassinaram entre o templo e o altar. Em verdade, lhes digo que tudo isso sobrevirá a esta geração. Jerusalém, Jerusalém, você que mata profeta, você que apedreja aqueles que eu envio. Ei, deixa eu te falar uma coisa. Nós não podemos ser aqueles que matam profetas. Não mate um profeta. Como assim, pastora? Vou te explicar. E eu não estou falando de alguém que mata. Você sabe quem mais mata profeta? A Bíblia diz: e quem poderá contra o escolhido do Senhor? Será o passado? Será o porvir? Será o principado? Será a potestade? Ele diz: nada poderá contra o ungido do Senhor. A Bíblia diz que aquele que é de Deus, o maligno não toca. Então, quem pode acabar com o ministério de um profeta? Isaías, no entanto, vai dizer: mas os vossos pecados fazem separação entre vós, e o Senhor os impede que os ouça. Paulo vai dizer a Timóteo: Timóteo, não despreze o dom que há em ti, ou não despreze a unção que há sobre ti. Hoje o que mais vemos são profetas abrindo mão do ministério, da palavra profética. Pessoas trocando a glória, a unção, o poder de Deus por qualquer coisa. Pessoas trocando a presença de Deus por qualquer coisa. No passado, os mártires morriam, mas eles estavam vivos, eles morriam sorrindo, eles morriam. Os coliseus eram inundados com músicas de louvor, canções de louvor a Deus. Milhares e milhares de cristãos cantavam nos coliseus porque eles sabiam que eles não podiam matar a carne. A carne podia morrer, mas o espírito jamais. Jerusalém, Jerusalém, você que mata os profetas e apedreja os que lhes são enviados. E sim, aqui a gente está falando de carne. Mas eu vou te dizer uma coisa. Acho que o mais fatal não é quando um profeta morre na carne, porque poderia ser como Estevão. Lembram do Estevão? Estevão estava sendo apedrejado, mas ele olhou para o céu e ele tinha um rosto como de um anjo. E ele disse: eu estou vendo Jesus em pé. Eu estou vendo Jesus em pé. Acho que o mais perigoso é quando o profeta, não é quando o profeta está sendo atacado no corpo, mas quando o profeta não vigia o que está dentro. Não é quando o profeta não vigia o externo, mas quando ele não vigia o que está dentro. E ele mesmo vive não vê Jesus em pé. Quando ele perde a visão de quem Deus é. Quando ele se perde do ministério, quando ele se perde do altar, quando ele se perde da casa, quando ele se perde da glória, quando ele se perde da unção. E ele continua: quantas vezes eu quis reunir os seus filhos, como uma galinha reúne os pintinhos debaixo da asa, mas vocês não quiseram. Quantas vezes eu estou tentando atrair vocês para mim, mas vocês não querem. Pois eu digo que vocês não me verão mais até que digam: bendito é o que vem, em nome do Senhor. O Senhor Jesus está querendo te atrair. O Senhor Jesus está chamando seus profetas. E o Senhor Jesus está dizendo: não abram mão da minha presença. Não abram mão da minha glória. Não abram mão da graça de Deus sobre a vida de vocês. Não abram mão, não abram mão. Transformem-se de dentro para fora. Não vivam de aparência. Vivam o evangelho da verdade.
sejam de verdade. Eu quero orar por você essa noite. Vamos orar? Pai, eu te agradeço por essa noite. E eu quero te pedir, Jesus, por favor, transforma-nos de dentro para fora e não deixa vivermos de aparência. Fazemos a oração de Davi. Senhor, não queremos ser como Saul nessa geração, preocupados apenas com aparência, com títulos, com posição, mas não vivendo a glória. Senhor, não retire de nós o Espírito e torna-nos a dar aquilo que porventura foi perdido no meio do caminho. Aquilo que se perdeu, traz de volta. A paixão, o amor, a entrega, a renúncia, a unção, a glória, a graça, traz de volta. Traz de volta aquilo que esse homem, essa mulher perdeu. E que a glória da segunda casa seja maior do que foi a primeira. Em nome de Jesus. Amém e amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Até amanhã, às 22 horas, nesse mesmo link. Salva esse link do Google Meet, para que você possa entrar nesse mesmo link amanhã, às 22 horas. E amanhã, vamos estudar Mateus capítulo 24. Mateus 24. Até lá, um beijo, amo vocês. Bom descanso a todos. Bom descanso a todos. Durmam com Jesus todos, que o Senhor